No programa Caminho do Sucesso de hoje, no tocante ao tema reforma tributária, nós estaremos abordando o episódio 11. No episódio 11, nós vamos verificar alguns aspectos como o que é regime aduaneiro especial, quais são seus objetivos, qual a diferença que existe entre regime aduaneiro especial e também tributário especial e algumas modalidades de regime aduaneiro, e hoje vamos abordar um tipo de regime aduaneiro especial chamado drawback. Muito bem. O que seria então um regime aduaneiro especial? São modalidades que são instituídos de acordo com a legislação como uma exceção à regra geral, aplicada justamente na cobrança e procedimentos na importação e exportação de produtos, bens e serviços. E qual que é o objetivo do regime aduaneiro especial? O objetivo principal dele, um deles, é incentivar a competitividade da indústria nacional e estimular a economia do país. Para isto, é preciso que tenha, então, o que nós chamamos de vantagens fiscais e tributárias diferentes, isto via isenção ou suspensão dos tributos de forma parcial ou de forma total. Também, esse tipo de regime traz a possibilidade de a mercadoria ser armazenada e também entrepostada por prazo determinado, com suspensão do pagamento dos tributos nesse período. Chamada entrepostagem é porque existe na área aduaneira o chamado entreposto aduaneiro, onde a mercadoria pode ficar armazenada. Também esse benefício vai facilitar o controle e a manutenção dos estoques dos armazéns alfandegados, vai facilitar a logística, contribui inclusive com a questão do fluxo de caixa e permite o planejamento global das empresas. Nós temos também que verificar que há uma diferença muito grande entre o regime aduaneiro especial e o chamado regime tributário especial. São dois regimes assemelhados, são semelhantes, mas possuem pontos de convergência e também há pontos de divergência. Vamos então verificar nesse item quais que seriam os pontos de divergência e os pontos de convergência. Então vejamos, os pontos de convergência é que os dois regimes concedem suspensão de produtos na importação e exportação, como o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e também demais tributos que são vinculados a esta operação. Mas o ponto de divergência que existe no regime aduaneiro especial dessa natureza é que, após o despacho de desembaraço aduaneiro, é realizado o controle administrativo do cumprimento do prazo vigente deste regime, estabelecido no Decreto-Lei número 37 de 1966. No regime tributário especial, nós temos que lembrar que o seguinte, não vai acontecer esse controle. O controle que a gente está colocando é no regime aduaneiro especial, em que há, na verdade, a suspensão desse tributo. No regime tributário especial, esse controle não são, no caso, aplicado, pois são regidos por leis específicas de natureza tributária. Nesse regime chamado regime tributário especial, deve-se seguir nesse regime que os tributos que estão suspensos depois de 5 anos e que forem cumpridas todas as condições exigidas na lei, esse tipo de tributação ele converte-se em tributos isentos. Ou seja, no regime tributário especial,
Existem leis específicas sobre essa matéria e dizendo que tais fatos se ocorrerem e se você cumprir todos os requisitos, após 5 anos, ele converte de tributos que estão suspensos para tributos isentos. Enquanto isto, no ponto de divergência do regime aduaneiro especial, ela é regido pelo Decreto-Lei 37 e, neste período, o órgão público, Receita Federal do Brasil, no caso, que tem a competência tributária na área aduaneira, ele vai fazer um controle administrativo se está havendo cumprimento dessas obrigações. Então, aí está o ponto de divergência sobre essa matéria. Continuando. Agora nós vamos abordar, dentro do regime aduaneiro especial, vários tipos de modalidade que existem. Inicialmente, nós vamos abordar aqui uma modalidade chamada de drawback. O drawback é uma das principais modalidades do regime aduaneiro especial. O que seria, então, um drawback? O drawback é um regime aduaneiro que é criado para que as indústrias nacionais, as indústrias brasileiras, possam produzir e possam exportar no mercado internacional em condições de competitividade ou prestar serviços com a mesma finalidade. Vejamos, então, o que é que, no tocante a drawback, nós temos que observar. Primeiro, nas modalidades da drawback, existem 3 diferentes modalidades. Então, veja bem, inicialmente o drawback suspensão. O próprio drawback suspensão, ela é dividido ainda em 2 submodalidades. Nós temos o drawback suspensão industrialização e temos o drawback suspensão serviços. Então, vamos abordar primeiro o drawback suspensão dentro do regime da industrialização. Ele é viabilizado pela suspensão e isenção dos tributos nos insumos importados ou nacionais utilizados para produzir os bens que vão ser exportados. Essa modalidade, ela vai viabilizar a competitividade, ele vai aumentar, na verdade, a lucratividade das empresas, ele fomenta a criação de empregos, com a inserção social e justificativa para a existência dessa empresa, pela redução justamente da carga tributária e, acima de tudo, pela redução dos custos dos produtos que vão ser exportados. Isso tudo vai possibilitar que as empresas nacionais que gozem do drawback, suspensão na industrialização, possam produzir, possam fabricar e competir no mercado internacional com outras empresas que estejam competindo com esses produtos. Continuando, temos ainda no drawback suspensão, que suspende a cobrança desses impostos, a chamada drawback suspensão serviços. Nessa modalidade, não há propriamente uma produção de bens e produtos, mas sim a prestação de serviços diretamente vinculados à exportação, procedidas pelas empresas beneficiadas e concessão do drawback suspensão relativo aos tributos PIS, PASEP e COFINS, tanto na importação como na exportação. No parágrafo 2º do artigo 19A da Portaria Conjunta CECINT, Receita Federal do Brasil, que é, na verdade, a Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, juntamente com a Receita Federal. Essa Portaria Conjunta 19, no parágrafo 2º do artigo 19 desta portaria,
Então, se trata justamente na Portaria 76 de 2022, uma lista dos serviços que são beneficiados pelo drawback suspensão. Quero dizer que, entre esses serviços, estão a maioria deles relacionados com a possibilidade de viabilizar a exportação. Por exemplo, transportadoras, empresas que prestam serviço em geral, todas essas empresas prestam serviços, mas esse serviço está relacionado justamente com a exportação dos produtos. Então é dado um benefício também para essas empresas que vai transportar a mercadoria até o porto, por exemplo, para que não onere o custo final da exportação. Agora vamos então para o drawback isenção, que é uma outra modalidade. Então nós falamos do drawback suspensão e agora o drawback isenção. O drawback isenção é a modalidade que possibilita a isenção total ou parcial dos tributos na importação da matéria-prima ou na aquisição no mercado interno, e que depois será utilizado na fabricação do produto exportado ou então a exportar. Isso porque o beneficiário, a reposição do estoque dos insumos que foram utilizados no processo produtivo, seja, então, no caso, na condição de intermediário, quando, no caso, exportado por uma trade company ou por uma empresa eminentemente exportadora ou até também por exportação direta. Esclareça-se melhor. Quando você utiliza um intermediário para a exportação, você normalmente utiliza uma trade company ou uma empresa comercial estritamente exportadora. Essa exportação a gente chama de exportação indireta. Agora, a exportação direta é aquela que é promovida diretamente pela empresa que está fabricando e está colocando este produto exportado para o exterior, diretamente para as empresas que adquiriram esses produtos. Então, nós temos esse drawback, isenção, que também então possibilita essa isenção total ou parcial dos tributos. Se é total ou parcial, estará dentro da normativa que, na verdade, regulamentou esta matéria. Ainda no drawback isenção, nós temos que, no processo de industrialização, vai admitir todas as formas admitidas para fazer o IPI, que é chamado Imposto ao Produto Industrializado, como transformação, como montagem, como recondicionamento, como também beneficiamento, como renovação e também como se fosse condicionamento. Todas essas etapas que são considerados critérios que é regulamentado pelo IPI, que são considerados processo de industrialização, então ele é beneficiado por esse drawback isenção, porque o drawback isenção ele vai abranger todas as formas de industrialização permitidas pela legislação do IPI. Também no drawback isenção, nós temos ainda uma modalidade de industrialização sob encomenda, desde que atenda todos os requisitos e todas as normas e tenha sido exportado pela beneficiária desse drawback isenção. Ou seja, nessa modalidade de drawback, essa industrialização terá que ser sob encomenda. Continuando, agora vamos verificar aqui uma outra modalidade de drawback, a terceira forma, chamado de drawback restituição. É uma modalidade não muito utilizada, mas também previsto pela legislação. É uma modalidade em que
há o pedido de restituição de tributos pagos na importação de insumos e que foram utilizados na produção de bens exportados. Ela pressupõe de que houve o pagamento dos tributos dos insumos antes da industrialização. Ao invés de usar o drawback suspensão, e esta modalidade, na verdade, trata que, na via administrativa, será necessário haver o pedido da beneficiária de restituição dos tributos que foram pagos indevidamente, entre aspas. Na verdade, o imposto foi gerado pelo fato gerador, mas ele estaria beneficiado pelo drawback suspensão. Entretanto, ele, por uma razão ou outra, ele pagou esses impostos. E como não era, na verdade, tributado, como era suspenso, ele acaba, então, tendo que requerer a restituição do imposto que ele já pagou. Então, ele converteu do drawback suspensão num drawback restituição, porque ele pagou aquilo que não deveria pagar. Então, isso aí se chama drawback restituição. Na verdade, essa modalidade não é muito praticada, porque isto somente vai acontecer se, dentro do processo de drawback suspensão, ele já tivesse comprovado que ele tinha produtos que ele já estava em processo de fabricação, já teria utilizado algumas matérias-primas, mas ele vai ter que, então, justificar, arrumar documentação, uma série de provas, e também provar que das aquisições que ele teve dos insumos, tudo foi utilizado na fabricação dos produtos a ser exportado, mas, de qualquer maneira, é uma espécie de pedido de restituição de um tributo que, em tese, teria sido pago indevidamente. Então, esta é a modalidade de drawback restituição. Agora, vamos dar uma abordada do drawback na Lei Complementar 214 de 2025, com a reforma tributária. Como é que vai ficar? Essa modalidade de regime especial, ela é tratada nos artigos 92 a 94 da Lei Complementar 214. E ela é tratada como chamado de regime de aperfeiçoamento, com esta figura chamado de regime de aperfeiçoamento, e prevê que a suspensão de pagamento do IBS, que é o Imposto de Bem e Serviço, e também do CBS, na importação, quando estiver sujeito ao regime tributário especial de aperfeiçoamento. Então, no caso, a Lei Complementar 214 traz, na verdade, a previsão legal dessa suspensão. Isto é visto nos artigos 92 a 94. Ainda, na Lei Complementar, ele prevê que o regulamento, no caso, que irá disciplinar essa matéria, então, neste regime, vai disciplinar e para atingir, então, que os bens materiais importados e os adquiridos no mercado interno será, então, beneficiado com o drawback suspensão. Prevê ainda que na prática de infrações ao ato concessório, porque para gozar deste benefício, é preciso requerer um ato concessório desse benefício, do drawback suspensão. Então, que se for praticada uma infração pela empresa que requereu o drawback suspensão, se ele infringir as normas ao consumir ou destinar esses bens importados para o mercado interno, para a industrialização, ou ele industrializar e depois vender no mercado interno, vai ser exigido o pagamento dos tributos devidos e acrescido de multa e demais combinações legais. Isso significa que o drawback pressupõe que teve benefício na aquisição das matérias-primas, mas para usar exclusivamente para exportação. E mesmo na aquisição no mercado interno, se pode usar desse benefício, mas desde que seja exportado.
Se, ao invés disso, você utilizar essas matérias-primas, os insumos, fabricar o produto e vender no mercado interno, ou ainda você utilizar parte dele e dizer que usou tudo, você terá que pagar todos os tributos com acréscimo legal, com a correção monetária, com multas e também, se você usar parcialmente, você terá que pagar proporcionalmente aquilo que você deixou de utilizar de acordo com os requisitos legais. Ainda nós temos que o drawback na Lei Complementar 214 de 2025, o artigo 91 desta lei complementar diz que o IBS e CBS não pode ser aplicado na modalidade de drawback isenção e drawback restituição. Veja bem, esse drawback que nós estamos falando e a Lei Complementar 214, ele prevê apenas a suspensão dos tributos em relação à importação das matérias-primas, dos insumos e aquisição no mercado interno, desde que seja na modalidade drawback suspensão. Ele não vai abranger a modalidade de drawback isenção e nem drawback restituição a partir da Lei Complementar 214 de 2025, na verdade. Então, veja vocês, a partir da implementação da Lei Complementar 214 de 2025, que inicialmente terá vigência a partir de 2027, somente vai se aplicar para o drawback suspensão. Não poderá ser aplicado no drawback isenção, nem drawback restituição. Continuando. O artigo 92 da Lei Complementar 214 de 2025 prevê que, quando os bens nacionais ou nacionalizados saírem do país temporariamente para operação de transformação, elaboração, beneficiamento, montagem ou ainda conserto e reparo e restauração, o IBS e CBS devidos, quando ele retornar ao país, vai ser calculado da seguinte forma. Primeiro, sobre a diferença entre o valor do IBS e CBS dessas operações na mesma data sobre os bens objeto da saída, se estes estivessem sendo importados do mesmo país e em que se deu a exportação temporária. E também será cobrado sobre o valor dos bens e serviços empregados no processo de conserto, reparação ou restauração. Então, veja bem, neste caso, será cobrado esse tributo sobre essa base de cálculo. Ainda nós temos que verificar que na Lei Complementar 214 de 2025, ele faz uma previsão que o regulamento que vai regulamentar a Lei Complementar 214 de 2025 poderá estabelecer outras formas de industrialização. Ou seja, a Lei Complementar é uma lei federal que tem que ser regulamentado por outras leis ordinárias que vão disciplinar essa matéria. Nesse sentido, então, ainda haverá outras leis regulamentares e que vai disciplinar outras maneiras de industrialização que poderá ser beneficiado justamente pelo drawback. Era este o tema que nós tínhamos para
avaliar as modalidades do regime aduaneiro especial na modalidade de drawback. Assim, nós estamos encerrando o episódio de hoje. Não deixe de mandar o seu like para o nosso canal, nosso programa. Nós queremos, nessa oportunidade, agradecer a atenção de todos aqueles que estiveram nos prestigiando e esperamos que esse tema tenha sido muito benéfico e possa ser aproveitado por todos aqueles que estão nos ouvindo. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade, quando estaremos dando continuidade a essa questão, tanto das modalidades do regime aduaneiro especial e também analisando a aplicação da reforma tributária e da Lei Complementar 214 de 2025, de que vem justamente instituir o imposto de bens e serviços e a contribuição de bens e serviços, que estará vigorando a partir de 2026, parcialmente, e de 2027 já quase que na sua plenitude total. Muito obrigado pela atenção dispensada e até uma próxima oportunidade.